Olá a todas e todos, mais uma versão do programa de Gestão Pública. Vamos discutir o tema Desenvolvimento e Indústria no Ceará. Conosco está aqui o professor José Meneireu Leto, economista, mestre em Economia e doutor em Sociologia, professor da Universidade Estadual do Ceará. Também tem uma carreira no serviço público, como pesquisador, estudioso, e aí para nós é uma satisfação enorme, um tema extremamente relevante, né? Um tema que sempre presente na economia, nos trouxe, né, ao patamar de uma sociedade industrializada, e agora estamos num novo movimento de industrialização que o Meneireu vem aqui fazer essa discussão conosco, e é uma grande satisfação contar com a sua presença. Satisfação, Clésio. Inclusive reencontrá-lo, né? O antigo companheiro aí de trabalho do antigo Sistema Nacional de Emprego, né? Trabalhamos muito tempo lá com essa temática de mercado de trabalho, que é uma temática muito correlacionada com a temática industrial, né? É sempre bom lembrar que o Brasil, sobretudo no pós-guerra, né? Depois de um processo de industrialização ainda meio restringido, ele se expandiu e a indústria foi o grande responsável pelo processo de urbanização e de ampliação das oportunidades de emprego que modelou o país como nós temos hoje. Então, os grandes centros urbanos, as grandes metrópoles, né? E boa parte da configuração que nós tivemos dos anos 50, 60, né, até hoje, foi em grande parte resultado da industrialização brasileira, que tem características muito próprias. A gente vai discutir depois isso. Perfeito, né? Eu queria trazer para a gente, Meneireu, uns dados aqui referente a... Eu pedi aqui o Vitor para trazer o arquivo 1, onde a gente tem aqui a composição atual, né? Mas a gente vai partir desse dado atual. A gente tem hoje, né, nós vamos falar de indústria, né? E aí, até para compreensão de quem nos assiste, nós vamos falar da indústria. Ela hoje está, em termos de representação do PIB, né? A gente está com 8,8%, né? A agropecuária 8,8%, a indústria 23,6%, e o grande setor, né, hoje empregador, né, tanto empregador como gerador de recursos para o país, divisa, é 67,6% do serviço. Mas antes a gente vinha falando, né, que a gente tem um momento aí dos anos 30, não tem nada a ver com isso, né? Quando a gente recua no tempo que a gente vai ter, né, para a gente recuperar um pouco dessa história, uma sociedade com base agrícola, né, pensar que, você vai me corrigindo, né, a região norte, ali predominando ali a exploração da borracha. Eu estou pegando as principais mercadorias, né? No Nordeste, a cana-de-açúcar, embora tivesse fumo e outras, né? Sergipe, né? Outras mercadorias. Aí a gente desce aí para o Sudeste, chegamos no café, e a região Sul, o couro, né? O gado, a pecuária. E aí a gente, depois dos anos 30, mergulha aí no processo inicial de industrialização. Você já fez uma breve referência dos anos 30, 50, 70. E eu queria ver, assim, a tua fala com relação a essa conformação da sociedade brasileira, né, de urbanização, de passagem nossa de uma sociedade agrícola para industrial, e chegamos a ocupar, né, no ranking das economias mais ricas do mundo, uma posição de destaque, embora com os problemas que a gente carrega até hoje, né, que tem tudo a ver com esse passado, né, esse passado agrícola, esse passado de escravidão, e que a gente ainda tem hoje, né, uma sociedade industrial, né, robusta, né? Uma sociedade de serviço, inclusive tecnológica avançado, mas né, com essa distância social enorme. E aí eu te pergunto, né, essa trajetória aí toda e esse diagnóstico que a gente ainda tem, lamentavelmente, com um percentual muito grande de pobreza entre nós. Bem, hoje é muito comum se ouvir falar em uma sociedade pós-industrial. Então, nós estamos falando aqui da indústria e, ao mesmo tempo, estamos falando de uma sociedade pós-industrial, que seria isso, né? Mas para entender, como você colocou muito bem, né? Para entender essa questão, nós temos que entender a trajetória do país. O país se industrializou tardiamente. Então, o Brasil não é um país clássico, exatamente o que eu falava no início, as particularidades. Não é um país clássico, de industrialização clássica. Então, embora ele chegue a pontuar entre as 10 maiores economias industriais, né, do mundo, em determinado momento, com percentuais bem elevados, né? Sobretudo, meados dos anos 70, o Brasil atinge o apogeu em termos de percentual, né, de participação do PIB na geração da riqueza.
em termos de indústria de transformação. Isso foi o apogeu da indústria de transformação, né? Então, você já revelou aí um dado que vem se mantendo mais ou menos nessa casa, ou seja, nós viemos declinando de algo em torno, chegamos a quase 30%, né? Em torno de 30% do produto interno bruto, declinou em torno de 11%, mesmo na fase do ciclo, o último ciclo recente de expansão da economia brasileira, né? Que foi de 2004 até 2013, mais ou menos, né? Foi o último grande ciclo de expansão. Depois disso, tivemos umas fases recessivas ou de uma relativa estagnação, né? E depois tivemos a pandemia. Perfeito. Nós estamos ainda numa fase de definição. Mas voltando à questão do desenvolvimento, primeiro, nós somos um país tardio, certo? Então, quando a nossa industrialização ocorre, ela incorpora muito menos, né, capacidade de absorção de toda essa massa de população que se desloca do campo para a cidade, porque a industrialização provoca isso, urbanização, e muda o quadro do país. Não no nível que aconteceu nas economias clássicas, né, a incorporação. Então, nós tivemos uma industrialização que, por ser tardia, não conseguiu incorporar totalmente essa massa da população. Mas, por outro lado, né, a gente não pode negar que você desenhou aí um breve quadro do Brasil a partir de commodities, né, famosas. O Brasil, até os anos 30, era, que você pode falar em termos de país, era, na verdade, um conjunto de, digamos, regiões econômicas desarticuladas. Perfeito. Os geógrafos gostam muito de falar em arquipélago, né? Aquela ideia de que são uma espécie de ilhas, né? O Brasil só constitui o seu mercado interno articulado ao longo de muitas décadas. Isso praticamente só se encerra por volta aí dos anos 60, 70, né? Pra você ter ideia, nosso Distrito Industrial de Fortaleza, que é conhecido hoje em Maracanaú, é o Distrito Industrial de Fortaleza, ele começa a se configurar no final dos anos 60 e início dos 70, que ele começa, né, a ser organizado. Então, é bem recente, né? Bem recente. Pois então, essa ideia de que a gente tem que entender o processo é muito importante porque a indústria foi responsável por isso, pela composição de um país com um mercado interno pujante. Hoje o mercado interno é, digamos, um grande motor, inclusive, da economia brasileira. Hoje, quando se fala em produção, né, de valor em termos de PIB, nós devemos considerar muito esse mercado interno. O Brasil ainda é uma potência exportadora, ainda em commodities agrícolas, é verdade. Perfeito. Né? Mas tem umas novidades importantes, eu vou revelar aqui, inclusive para o estado do Ceará. Mas o fato é esse, é que nós tivemos uma industrialização que foi muito importante para essa configuração, mas ela não se deu no nível, né, de aprofundamento que ocorreu nos países clássicos, né, digamos assim, os países da Europa Ocidental, enfim, América do Norte. Isso marca a nossa industrialização, certo? Ela marca a nossa industrialização. Por outro lado, você revelou aí que hoje nós temos um percentual muito grande, né, do serviço, né, na composição da riqueza produzida no país. Isso é verdade, né? À medida em que isso ocorreu, certo? Ocorreu porque a industrialização também ocorreu. Perfeito. Né? Imagine, nós somos aqui professores universitários, né? Hoje a produção de conhecimento, ensino, extensão em nível das universidades, e hoje isso expandiu enormemente, não só com o setor público, mas você tem hoje praticamente uma indústria, né? Uma indústria do conhecimento associada ao ensino superior por todo o Brasil. E não só o ensino superior, você tem hoje os institutos federais, né, que também incorporam ensino superior e ensino técnico. Então, esse setor é um setor que produz muito valor agregado, né, de alto nível. Certo. Isso não existia há algum tempo. E, em certa medida, isso também é produto do processo de industrialização. Aí, se de alto nível, a gente pode trazer, inclusive, toda essa parte de tecnologia de informação, comunicação. Então, é curioso falar de digamos assim, indústria, né, ou uma fase pós-industrial, mas mesmo essa fase pós-industrial deve muito ao processo industrial. Porque fala-se em indústria de transformação, setores, mas quando se fala em industrialização, é um processo social muito mais amplo. É um processo social, político, cultural. Houve uma mudança radical na forma de ver, sentir, né, a vida social, né, nesse última metade de século XX e início de século XXI. E isso é resultado da indústria.
E ainda hoje ela tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. Eu acho que essa é uma questão que a gente não pode esquecer. Eu fiz a provocação a respeito da sociedade pós-industrial, porque alguns autores chegam a exagerar, dizem assim, bom, se a composição do serviço é quase 70% né, do valor produzido, isso na indústria não tem mais importância. O curioso é que, embora você perceba isso ocorre porque o desenvolvimento tecnológico foi muito elevado. Perfeito. Então, hoje a produção né, industrial, ela permite que os bens consumidos, né, eles sejam em larguíssima escala, a um custo muito menor, relativamente, né? Há um processo também acelerado de renovação, de obsolescência e inovação, e isso tem a ver com a indústria, porque nós estamos aqui no ambiente né, tecnológico, certo? Isso certamente depende de desenvolvimento industrial, de conhecimento científico, de desenvolvimento técnico científico. Então, o crescimento do setor... Só para deixar claro para quem está nos ouvindo, nós estamos na área de serviço, sim, mas a tecnologia está aqui presente. Presente, e isso implica indústria. A propósito, há uma colega pesquisadora de indústria, que é a professora Anita Kohn, que eu particularmente gosto muito, que defende a seguinte tese, que o desenvolvimento dos serviços mais avançados, mais sofisticados, né, depende fundamentalmente de uma indústria bem desenvolvida e bem articulada. Então, até hoje, a indústria continua desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico brasileiro. Perfeito. Certo? E no caso do estado do Ceará, não sei se eu me antecipo, né? Você certamente vai fazer uma provocação. Depois a gente volta. Essa é uma luta antiga. Essa é uma luta antiga no estado do Ceará. Por quê? Porque nós temos uma série de carências naturais. Né? Por exemplo, nós temos problema de segurança hídrica, é uma luta. O Ceará está saindo relativamente vitorioso nesse processo né, ao longo dos anos, mas é uma carência. Né? Nós temos problema do ponto de vista da produção agrícola, de solos de alta fertilidade. Né? Então, uma região que não foi muito favorecida nesse aspecto. Só que nós estamos revertendo isso, e essa reversão tem muito a ver com a indústria. Por quê? Porque o sol, que até algum tempo era... Sim, o inimigo. Exatamente, um fator adverso. Isso. Hoje é uma externalidade positiva, do ponto de vista de uma nova indústria que está surgindo. Né? O que antes era uma coisa bucólica e romantizada, nossos ventos, né? Estufando as velas de nossas jangadas, era uma coisa assim mais né? Literária. Hoje é um fator de desenvolvimento, né? Geração de energia e desenvolvimento industrial. Então, há vários fatores. Isso associado a setores, inclusive, tradicionais, como a fruticultura, que hoje é um setor de altíssima tecnologia. Na verdade, todo o nosso agronegócio hoje está muito vinculado à alta tecnologia, certo? E dispara também demandas industriais. Então, você vê que nós temos que entender as mudanças que ocorreram ao longo do tempo na indústria, mas que ela continua tendo um papel, uma centralidade muito importante, né, do ponto de vista do desenvolvimento econômico como um todo, inclusive para o estado do Ceará. Por quê? Porque há, pelo menos, desde a década de 60, né, o saudoso né, senador, depois governador Virgílio Távora, que ficou famoso como uma espécie de o Prometeu, né, o mito do Titã, né, o Prometeu da indústria no Ceará, porque ele projetou uma ideia de que o Ceará superaria uma série de deficiências, claro, associando aquela ideia que vem do nosso querido Celso Furtado, né, para o Nordeste, mas ele insetou essa ideia de que a indústria era um caminho importante para superar as deficiências que nós tínhamos, né, e poder ganhar, digamos assim, galgar, né, alguns patamares em termos de desenvolvimento econômico. E hoje, alguns resultados foram obtidos em termos de indústria, né, em fases muito diferentes, desde o tempo dos incentivos da Sudene, né, 3418, aqueles mecanismos tradicionais de incentivo, até os mais recentes. Né? Tá trazendo o tema Sudene, e aí eu queria ver contigo o seguinte, você falou de mercado interno, né? Hoje a gente tem talvez um dos poucos países que tem o privilégio de ter uma população ativa, né, que assim, é abundante e capaz de ser esse colchão aí para esse mercado interno. Né? Estamos perdendo isso porque a gente já está passando por uma curva, né? Quase já chegando no final. Depois você faz aí, faz as considerações, mas eu te pergunto o seguinte, nós chegamos muito aqui com a política de substituição de importações. Aí você fala da Sudene teve um papel importante,
né, aqui no Nordeste, o Denibanco do Nordeste, né? Aí, mas a partir aí dos anos 50, né, tem a política do Getúlio Vargas, o Celso Furtado como, né, a grande referência dentro do pensamento da política econômica brasileira, e a gente deu essa guinada a partir da substituição de mercadorias e produtos industrializados que a gente importava, trazia de fora e passamos a produzir. Ainda há espaço, ou hoje a lógica não admite mais essa competição internacional extremamente acirrada, não permite mais a gente substituir o que a gente ainda compra de fora. Aí você toca num tema que nós já discutimos várias vezes. Houve um processo de reestruturação produtiva em nível global, certo? Pensando especificamente na indústria em termos de reestruturação produtiva. E óbvio que essa reestruturação ela se deu num contexto, o que se convencionou chamar, há várias denominações, mas enfim, se convencionou chamar de globalização, né? Que na verdade é uma agenda global, né, de grandes corporações e governos, né? E essa agenda implicou numa literal alteração da geoeconomia do mundo. Porque os países eram relativamente fechados, o Brasil inclusive. Então essa política de substituição de importações, para o pessoal que não está familiarizado, porque parece coisa muito antiga, mas a gente tem que entender, ela era possível porque você tinha uma série de mecanismos cambiais, o próprio mercado interno, barreiras alfandegárias que faziam com que o processo substitutivo fosse um indutor do crescimento industrial interno em competição com, né, a oferta externa de bens industriais. E isso foi muito importante para o Brasil. Obviamente, ao longo do tempo, isso se alterou, né, de forma bastante drástica, né? Clésio, eu gosto de dizer o seguinte, um exemplo disso é o fato de que você pode implantar uma planta industrial hoje, mas aquele encadeamento que era clássico no passado, né? Não digo nem na região onde a planta é instalada, mas no país ou no estado, esse encadeamento clássico que foi muito conhecido no caso da indústria paulista, principalmente, que era o grande, né, centro da produção industrial brasileira. Então você tinha aquele encadeamento industrial, ou seja, uma série de indústrias a partir de uma determinada planta que tinha efeitos, né? Isso é muito pouco provável. Por quê? Porque o processo de globalização tornou, né, os fluxos de mercadorias e fluxos financeiros e de informação, né, muito mais rápidos. Então é muito provável que uma grande empresa de construção civil, por exemplo, aqui em Fortaleza, opte por comprar o seu cimento, né, em algum lugar lá no ultramar. Quer dizer, pode ser na Turquia, pode ser aqui na América Latina, e não numa fábrica próxima aqui no Ceará ou ali no Rio Grande do Norte. Então, hoje, aquela ideia keynesiana, né, ou aquela ideia do distrito industrial, de interligação, ela está muito fragilizada, então ela já não funciona. E tentar lutar contra essa corrente é um tanto quanto complicado, porque a não ser que você tenha muita robustez, né? Porque mesmo um país poderosíssimo do ponto de vista industrial, é o caso dos Estados Unidos da América, né, que ainda tem uma indústria considerável, perdeu boa parte das suas plantas por conta dessa dinâmica, né, de vantagens locacionais que alterou drasticamente, né? A própria Califórnia hoje, né, onde havia um setor industrial, sobretudo vinculado ao complexo industrial militar, né? Porque aí você tem uma questão estratégica, tal, que implica muitos recursos tecnológicos, muitos recursos financeiros. Tal. Mesmo essa indústria, ela já não está segurando totalmente, né, o desenvolvimento industrial na Califórnia, no caso que era um grande estado industrial dos Estados Unidos, e já está migrando para outros setores. O sudeste americano está voltando, né, a ter plantas industriais, é uma migração para o Texas, assim como houve migração para o norte do México, ou para o sudeste da Ásia, nem se fala. Esse aí é o caso clássico, é o eixo por onde hoje passa a produção industrial do mundo, é o sudeste da Ásia, por vários fatores. Não é só por causa da mão de obra barata, vários fatores. Inclusive hoje, a gente tem que reconhecer que boa parte do desenvolvimento tecnológico, das novas, né, matrizes tecnológicas, estão passando pelo sudeste da Ásia. Foi uma grande parte, na época que a gente falava de reestruturação produtiva, era sempre o modelo japonês, se falava, né, o terror, né, para as indústrias ocidentais. Hoje já migrou para a Coreia, depois para a China, e outros países se industrializam rapidamente, né? Então, essa coisa que a indústria entrou-se numa fase pós-industrial é uma meia-verdade. A indústria mudou geograficamente de localização, né?
ela continua importante mesmo em países como o Brasil, ou a Europa Ocidental, ou os Estados Unidos da América, só que com uma nova configuração, associada a serviços de alto rendimento e produtividade. Então, a gente tem que fazer assim, uma certa relativizar um discurso assim, pronto e acabado sobre a indústria, certo? Entendi. E em relação me perdoe o excesso, né? Não, mas em relação... a gente vai voltar ainda para esse vai tema voltar isso aí. Vai voltar. Essa questão, então, da substituição de importações, obviamente é uma fase vencida, certo? O que não quer dizer o fim da indústria. Significa uma nova fase industrial. Na verdade, várias fases industriais, desde que esse modelo, que foi muito funcional e mudou a face do país, mas já não mais, né? O Brasil hoje ele mudou muito a sua configuração. Inclusive porque a ideia não é mais só substituir. O Brasil hoje já estabelece competição exportando produtos de alta tecnologia para o exterior. Então, a coisa ficou um pouco mais complexa do que aquele modelo simples de substituição de importação e barrar os produtos, né, estrangeiros através de taxa de câmbio, política alfandegária e incentivo às indústrias locais. A coisa ficou um pouco mais complicada, o que exige muito mais, digamos assim, seletividade, né? E acuro, né? No sentido assim, de ter muita precisão na política industrial. E essa é uma discussão muito boa para o Brasil hoje. Quer dizer, a política industrial não pode ser mais tão generalista como era no passado. Ela tem que ser muito mais pontual e levar em consideração os diferentes setores, como eles funcionam. Você falando e eu já vendo aqui que eu tentando aqui traçar um roteiro, né? E nessa discussão a gente já percebe que eu trouxe talvez um roteiro industrial fordista, né? Como na tua fala aqui, trabalhando aqui, vamos falar do Brasil, vamos falar do Ceará, e na tua fala a gente já pelo menos percebe algumas coisas. Eu não posso pensar a indústria do Ceará descolado do processo industrial mundial. Você já levou, né, para a Ásia, passou pela América, e uma outra questão aí que eu acho que vale a pena a gente aprofundar, né? Eu vou colocar aqui o gerenciamento disso. Mas a gestão pública, municipal, estadual e federal. A gente pensar hoje, né, como eu vou desenvolver economicamente uma determinada região, pela localidade, sem ter essa visão macro. Hoje quer dizer, é praticamente impossível, né, se você não tiver essa capacidade de olhar para esse todo, né? Quer dizer, que indústria vale a pena a gente trazer e incentivar a sua produção localmente aqui no estado do Ceará, né, sem passar por essa articulação toda. Essa complexidade ela tem que olhar tanto para o que cai dentro dessa complexidade industrial de produtiva, das cadeias produtivas locais, nacionais, mas olhando para fora. Estou no caminho correto hoje? Eu estou olhando pela complexidade que você está trazendo e está me preocupando o gerenciamento disso, né? Quer dizer, que gerenciamento, né? Que capacidade administrativa nós devemos ter, inclusive nos municípios. Né? Porque não podemos desprezar que tudo bem, a gente tem o Banco BNDES, temos o Banco do Nordeste, mas o papel gerencial do município, daí eu estou falando de executivo, né? Com as suas secretarias, do Estado, né? Com as suas secretarias, atraindo investimento, verificando qual a melhor alternativa, né, para colocar os recursos e fomentar isto. É hoje uma exigência, digamos assim, parece que a gente o tecnicismo, o planejamento, quer dizer, não é aquele planejamento anterior que nós tínhamos, mas é um planejamento mais sofisticado. Eu estou tentando extrair isso da tua fala, certo? Estou no caminho? Eu acho oportuno. Porque, primeiro, a temática do planejamento, né? Pensar no longo prazo, né? O exemplo sempre muito citado, né? do Sudeste da Ásia, né? A gente tem que considerar. Por quê? Porque o Estado do Ceará, por exemplo, o Estado do Ceará seria impensável a capacidade de atração de investimentos industriais sem, por exemplo, as infraestruturas que foram propiciadas por investimentos públicos ao longo de várias décadas, certo? Eu vou dar um exemplo assim muito terra a terra. Imagine, por exemplo, o porquê da instalação de grandes plantas industriais no município que até bem pouco tempo não tinha nenhuma tradição industrial como Horizonte. Até bem pouco tempo era distrito de outro município, né? Pacajus. Hoje,
é um dos municípios que tem recebido, né, plantas industriais, inclusive agora, nesse momento, há uma efervescência no município de Horizonte, certo? Óbvio que o acesso viário, né, fonte de energia, né, terrenos disponíveis, é um fator fundamental para isso, né, além, obviamente, de incentivos fiscais. Outra coisa que você colocou é importante pensar é o seguinte: quando se fala hoje no planejamento, há uma diferença em relação ao passado, onde o governo federal tinha praticamente toda né, digamos assim, a responsabilidade de traçar essas questões, porque ao longo da famosa crise fiscal, né, ou da perda de capacidade, né, fiscal do Estado, os entes subnacionais, sobretudo as unidades, né, estaduais, né, os entes subnacionais, eu incluo também algumas cidades, certo? Passaram a ter um protagonismo que não tinham no passado, né, em função de toda essa reconfiguração, digamos assim, geoeconômica, política, né, de governança em relação a essas questões. Então, de fato, hoje, esses entes eles têm um papel muito importante. Bom, é claro que quando se fala em planejamento, você tem que pensar, né, qual é o teu projeto, né, qual é o teu projeto, porque óbvio, você tem que levar em consideração as vantagens e as desvantagens que você possui em relação àquele projeto. As indústrias calçadistas que vieram para o Ceará, nós estudamos isso, né? Nós dois estudamos isso bastante, tiveram um papel muito importante na industrialização do estado do Ceará. Um padrão bastante intensivo em mão de obra, que aproveitou, obviamente, essa disponibilidade, né? A possibilidade de interiorização, que foi muito importante também, né? E isso hoje já está mais ou menos estabilizado. Eu conversava até isso antes de vir aqui para o programa com outro colega nosso, economista, lá do IPES. E aí o que acontece? Mas isso já está mais ou menos estabilizado, certo? Provavelmente nós entraremos no outro patamar, com outros padrões de indústria. E algumas coisas são surpreendentes. Vamos imaginar, por exemplo, o município de Caucaia, né? O município de Caucaia hoje detém, eu não trouxe, vai ser de cabeça, eu não trouxe o gráfico, porque eu me lembrei agora. Ele detém 75%, certo, do emprego industrial na área de uma determinada área que é classificada assim pelo sistema RAIS, né? Velha RAIS, né? Comunicação, certo? E elétrico, ou seja, setor de comunicação e elétrico. Isso, na verdade, abarca vários tipos de indústria. Mas é curioso que no município, não é Fortaleza, não é Sobral, não é Juazeiro, os grandes municípios. Caucaia é um grande município do ponto de vista populacional, né? E é um eixo hoje por onde passa muita coisa que virá aí no futuro. Mas é surpreendente que ele concentre 75% da mão de obra, hoje em torno de cerca de 6 mil trabalhadores, num setor, né, ligado ao setor elétrico, produção elétrica e de comunicação. É uma inovação. Quem pensava nisso há 40 anos em Caucaia? Eu não estou falando de calçado, já é uma nova tendência, muito provavelmente associada a algumas atividades de produção de energia renovável que estão ocorrendo no litoral, né, do Ceará. Então, tem muita coisa acontecendo. Algumas vão se consolidar, outras não. A depender, obviamente, de determinadas políticas, né? Políticas industriais. As políticas têm que ser muito seletivas. Por quê? Porque não adianta tentar induzir uma atividade em que você não tem grandes vantagens, né? Mas há coisas que você pode ir contra a maré no sentido de que ela tem um efeito dinâmico muito grande. E com um número interessante que eu peguei hoje, o estado do Ceará hoje é o terceiro estado em termos de exportação, certo? De produtos semi-manufaturados de ferro e aço. É o terceiro. Certo? À frente de Minas Gerais, São Paulo, etc. Apenas atrás do Rio e do Espírito Santo. O que é isso? A nossa, né, siderurgia, que levou muito tempo, teve todo um... Mas não é só a siderurgia, porque a siderurgia sem o porto não funcionaria. Então, a gente vê aí o quê? Uma associação, né, de infraestruturas, oportunidades de negócio, investimento público, planejamento, né, e, obviamente, outros fatores de mercado que levaram a essa configuração. O fato é que isso já é uma mudança importante no nosso perfil industrial. Você deve lembrar que há algum tempo, quando você pensava a pauta de exportação do estado do Ceará, eram o quê? Os produtos primários de exportação, lagosta, amêndoa, né, de caju, né, a castanha, etc. E poucos elementos, né, de produção industrial. Hoje você tem o calçado,
sobretudo os calçados de couro, né, que são mais para fora, os calçados de plástico injetado mais para o mercado interno, mas você tem uma exportação expressiva, né, para a Europa e os Estados Unidos, principalmente, né, concorrendo inclusive com produtos chineses e tudo. Então tem uma exportação relevante. O aço, né, e derivados semi-manufaturados de aço e ferro, o que é bastante expressivo. Sim, sim. Então há mudanças importantes, a indústria vem sofrendo alterações, ou seja, calçado já foi importante, né, em um dado momento. Hoje outras indústrias estão aparecendo, a ferro e aço por conta de uma grande unidade industrial, né, siderúrgica, e outros setores estão surgindo. Então, o que é que acontece? Política industrial deve também criar, além de criar oportunidades, no caso da siderurgia, Sim. sistema portuário, estradas, eletrificação, acesso à energia barata, etc., né? Mão de obra, treinamento de mão de obra, a gente sabe disso, né? Como o treinamento de mão de obra é muito importante, né, para capturar os efeitos do ponto de vista do mercado de trabalho, que acabam, digamos assim, desaguando no serviço, né, porque vai fixando aquele investimento na forma de massa de salário na região, isso tem impactos vários. Mas o fato é que diversificação, né, é uma coisa muito importante, e apostar nos setores que têm potencial. Certo? E isso é vital para pensar uma política industrial, que tem que ser seletiva. Então, não dá para você pensar de forma... Né? E outra coisa, o que deu certo há 40 anos, não necessariamente vai continuar dando certo. Ou, a não ser que haja digamos assim, uma revitalização a partir de novos padrões. Né? Por exemplo, o setor têxtil. O setor têxtil sofre uma crise muito grande no Brasil por conta da concorrência externa. E ele é fortemente subsidiado. Né? E é um setor muito importante. O Ceará já teve um setor têxtil maior do que é hoje, ainda é um setor expressivo, né? Expressivo, bem menor do que já foi, certo? Mas é possível pensar, né, numa renovação do setor têxtil, né? Quando eu tive visitei alguns lugares, e eu visitei um lugar que me causou uma impressão muito boa e muito interessante. Era uma antiga cidade industrial que cresceu à base da indústria têxtil, aquela indústria do tempo da primeira, segunda revolução industrial. Só que vieram as reestruturações, as mudanças geoeconômicas, né? Os empregos foram embora, aquelas indústrias tradicionais desapareceram. Como foi que eles se reciclaram? Certo? Eles investiram em outros padrões têxteis. Por exemplo, um tipo de tecido, né, mais especializado para determinadas atividades, né, como atividades esportivas de alto desempenho, ou então a produção têxtil para o setor de saúde, que é um setor, né, de ponta, né, importante. Inclusive o Estado do Ceará tem um peso muito grande do setor de saúde na área de serviços de alto desempenho, se destaca nisso. Que pouca gente sabe, né? Exatamente. E isso tem a ver também com o setor industrial, porque o setor de saúde ele dispara uma demanda constante, né, de implementos, né, insumos, né, médicos, né, que são fundamentais. Nós vimos isso durante a pandemia. Se você não tem estruturado uma boa indústria nesse setor, num momento de crise como aquele, nós tivemos que ficar à mercê da importação, né, indiana ou chinesa, né, que teve que importar de lá. Então, é um setor de serviço que puxa a indústria e é a indústria que desenvolve um setor de serviço, entendeu? Essa dinâmica é muito importante. Então, quando você pensa em indústria, não pode pensar apenas a indústria em geral, a indústria de transformação em geral, mas alguns setores que têm muito dinamismo e que têm interface com o restante da economia, inclusive o setor de serviços, comércio, né, dispara todo esse processo. Então, saber identificar claramente, né, esses alvos, hoje eu acho que é o grande desafio das políticas industriais. Perfeito. Eu vou pedir o Vitor para colocar aqui o do Ceará, só para reforçar algumas questões que você colocou, tá certo? A distribuição do PIB. Vitor, isso, a tabela 2, perfeito. Né, a gente tem, no Ceará a gente tem um desempenho um pouquinho diferente do que a gente tem a indústria no Brasil representa 23,6%. Quando a gente vai para a indústria do Ceará, ela é 15%. Serviço 77%, né? E agropecuária 8%, faz todo sentido. A grande questão que eu traria aqui para a gente pensar, Meneleu, é essa discussão que tu faz dessa interface, né? A gente às vezes olha e diz assim, bom, vale a pena a gente investir na indústria, né? Mas quando você está trazendo isso, olha, a gente tem interface, então é preciso ter uma compreensão que tem a questão de transportes, né? Tem a
aquilo que extrapola o próprio setor industrial, quando você pensa no mesmo aumento baixo de emprego, mas você tem o aumento do consumo, que aí você vai intensificando o comércio local, toda a parte de serviço, serviço industrial especializado, que vai de comunicação, e aí o serviço público, né, de água, de esgoto, telefonia, hoje comunicação de informática, né? Então, essa tua questão, né, que eu vinha trazendo, e eu pensando aqui, bom, quando eu trouxer os dados, vai parecer que a gente tá minguando no sentido da industrialização, né? Mas na tua fala me parece que eu vou ter uma participação menor, mas é porque ela está intrinsecamente ligada aos demais setores da economia. Então, eu tenho que pensar agora a indústria como se eu tivesse ali um núcleo de onde eu vou irradiar possibilidades de investimento. Estou no caminho também? Sim, sim. Veja só, retomando aquela primeira questão, a ideia de uma sociedade pós-industrial, dá uma ideia de que acabou a indústria. Perfeito. Certo? Então, isso não é verdade, né? A ideia da reestruturação produtiva, acabou a indústria, nada disso. O caso do Estado do Ceará, existem algumas infraestruturas muito interessantes que se conectam com essa nova fase. Hoje, qualquer cidadão comum, né, que domine basicamente qualquer tecnologia de comunicação associada aí a um aparelho celular, ele faz uma compra, né? Pode ser um computador, pode ser essa caneca, ele compra, né, lá na Amazon. Pode falar isso? Pode. Sem fazer propaganda do mega milionário, certo? Em 2 toques, certo? E aí dispara um processo complexo, né? De encomenda, né? Deslocamento logístico, até digamos assim, a fonte industrial. Pode ser não citemos as marcas das empresas. Mas enfim. E aí o que acontece? Você tem todo um encadeamento. A facilidade do consumo virtual, do e-commerce, certo? Tem muito a ver com essa nova cara da indústria. Você falava aí do modelo fordista, né? O modelo fordista, na verdade, ele não se extingue do ponto de vista técnico. Algumas indústrias continuarão sendo sempre fordistas, no sentido que se falava fordista e que sinônimo de produção em massa, né? De produtos padronizados. Perfeito. Certo? Porque algumas coisas têm que ser assim mesmo. Não dá para você fazer customizado parafuso. O parafuso tem que ser feito em larga escala para ter baixo custo, etc. Esse é outro fator. A indústria, ao longo do tempo, aumentou tanta produtividade que ela produz muito, né? E há um custo unitário cada vez menor, o que dá a impressão de que o valor que a indústria incorpora na riqueza total está diminuindo, pode até ser, mas é porque ela encadeia agora com outros setores. Com certeza. Certo? Inclusive o setor de serviço, a comercialização, que hoje é cada vez mais eletrônica e virtual. Então, não dá para desconectar essas coisas. Certo? Serviços de consultoria, assessoria, etc. Então, esse é o primeiro aspecto. E qual é a vantagem do Estado do Ceará? Bom, nós temos hoje o que antes não era relevante, uma localização geográfica do ponto de vista do comércio e da logística bastante vantajosa. Essa ponta aqui do Nordeste, né? Essa projeção, né, para o Atlântico, né, Atlântico Sul, né, que é bastante vantajosa. Outras vantagens do ponto de vista de que hoje o Ceará é o ponto de entrada, né, dos acessos, né, da supervia da informação no mundo. Todos os cabeamentos passam por aqui. Isso já gerou até polêmica um tempo atrás em torno de uma atividade, né, industrial. Isso que ia criar aí uma... Eu até falava com colegas e disse, olha, se colocou aquilo do ponto de vista negativo. O Ceará vai acabar com a internet do Brasil por causa daquela unidade lá de dessalinização. Vamos pensar o contrário. Talvez vocês tenham que acordar que aqui pode ser um grande espaço para o desenvolvimento de atividades vinculadas à transmissão de dados e processamento, etc. Que tem a ver com essa nova indústria.
tá certo? Sim, com essa sim. nova indústria que implica velocidade, que não é mais a indústria fordista tradicional, em que a demanda é que puxa a encomenda e não o contrário, que você fazia tudo e depois esperava vender durante algum tempo, porque os custos eram muito elevados. Então, houve uma mudança muito grande nesse sentido. As cadeias logísticas hoje obedecem essa ordem de fatores, certo? E nós temos algumas vantagens nessa área, certo? Não quer dizer que, então agora o Ceará vai ser a maior, né, potência. Não é isso. Mas ele se encaixa dentro de dessa montagem, né, que é brasileira e também é mundial, né, desse novo padrão de produção, circulação e consumo de mercadorias. Porque ao final das contas é isso. Isso serve para produtos industrializados, indústria de transformação do que a gente convenciona, né? Máquinas, equipamentos, etc., bens de consumo durável, mas também produtos alimentares, né? Industrializados, embora... Indústria de alimentos que é muito forte. Indústria de alimentos, que é muito forte, né? E isso tem toda uma cadeia. Isso implica vinculação com o setor de biologia, química, processamento de alimentos, né? Então, tem todo um encadeamento que a indústria produz, que às vezes é muito maior do que ela. Ou seja, uma determinada indústria, quando você estabelece e consolida, ela cria, na verdade, é quase como um iceberg. A indústria está aqui na ponta, mas por baixo dela, você dispara uma série de outras atividades econômicas que ela acaba sendo o fator indutor. Acho que essa é uma compreensão que a gente tem que ter. E no estado do Ceará, algumas coisas estão acontecendo, novas, como eu citei aqui alguns casos, certo? Que revelam esse fator indutor da indústria, certo? Que já é um padrão totalmente diferente da indústria substitutiva, ou mesmo da indústria mais intensiva em mão de obra, como foi o caso das grandes, ainda é importante, né? Das grandes plantas de calçados. Né? Deixa eu Vitor, eu vou te pedir aqui para tu ir lá para o link que eu disponibilizei, lá ao final, né? Né? A vantagem de conversar aqui com o Meneleu é porque ele, na fala dele, ele já traz uma série de questões e aí a gente já vai eliminando aqui alguns dos nossos arquivos que a gente trouxe, porque na fala dele ele já cumpriu. Agora, tem uma informação, Meneleu, que eu acho que aqui é importantíssima e que está casando com o que tu está falando, né? A gente tem essa matéria aqui do jornal local, né? Alckmin anuncia fábrica de carros, multimarcas e mais investimentos no Ceará, né? E aí eu queria trazer agora para a gente, para a nossa discussão, né, assim, esse olhar para frente, certo? Olhando agora para o futuro, né, com todas essas vantagens que você colocou, inclusive a gente se transformando aí nesse setor, não só o Ceará, mas o Nordeste como um todo, né? Mas o Ceará aparece aí como aquele que vai captar grande parte desses investimentos, novos investimentos, desde a produção de energia verde, né, a produção de carros multimarcas, né, a produção de eólica, né, as fábricas de produzir as turbinas, as hélices, quer dizer, tem tudo isso aí em jogo. E aí a minha questão é o seguinte: nós estamos prontos agora com a infraestrutura de mão de obra, né? A gente fala muito da infraestrutura material, eu tenho um porto, ok, né? Fizemos a ferrovia nordestina que vai integrar, excelente. E como é que nós estamos com relação à questão da capital e mão de obra? Como é que está a nossa mão de obra para enfrentar esse desafio que está posto aí para frente? O problema é o seguinte: quando a siderurgia começou a ser implantada, não havia tradição no estado do Ceará de uma mão de obra voltada a esse setor, o setor siderúrgico. Hoje já existe, né, toda uma mão de obra treinada que trabalha na siderurgia. Mas, obviamente, a gente teve que importar alguma mão de obra. Isso é natural que aconteça em qualquer setor, certo? Qualquer setor. Há uma visão de que você primeiro prepara a mão de obra e depois produz um investimento para utilizar aquela mão de obra. Isso, na verdade, é um equívoco. Porque a mão de obra, né, a força de trabalho, eu gosto de chamar assim, a força de trabalho é o fator mais modelável, certo, de todos os fatores, certo? Porque o fator humano, né, com o treinamento adequado, certo? Hoje você tem as máquinas inteligentes, etc., mas mesmo assim, certo? Fala-se até inteligência artificial, mas mesmo assim, o mais inteligente dos fatores é sempre o fator força de trabalho, certo? Que se adequa rapidamente. Isso foi ao longo do tempo da Revolução Industrial até hoje,
certo? Sempre foi o fator mais maleável. Você vai dizer, bom, mas não basta isso, ela tem que ter certas competências tecnológicas, porque nós estamos hoje numa fase do desenvolvimento técnico, né, científico, que não dá para você pensar, por exemplo, um trabalhador que não tenha o domínio, né, dos símbolos, né, das linguagens, né, do nosso tempo, que implica inclusive a linguagem que nós utilizamos, né? Domínio pleno dessas linguagens e das linguagens tecnológicas, etc. Isso é fundamental. Bom, eu acredito que mesmo que não haja essa disponibilidade imediata, tipo assim, nós temos uma mão de obra pronta e acabada para as novas indústrias, provavelmente não. Mas aí é uma questão importante, né? Veja, é uma possibilidade, é uma potencialidade. A potencialidade tem que se tornar ato, né? Certo, isso perfeito. depende de ação. Mas alguns números positivos em relação ao estado do Ceará, bastante positivos. Houve uma melhoria muito grande, certo? Em termos de indicadores educacionais do estado do Ceará. Várias políticas. Pode-se discutir se o modelo pode ser melhorado, se só é o único, etc. Há vários modelos de pensar, né, educação, né, da população. Mas o fato é o seguinte, é que hoje há indicadores muito positivos da qualidade educacional da nossa população, jovem principalmente. Né? Então, isso é um fator bom. Você tem já aí digamos, um ponto de partida para pensar, né, a incorporação tecnológica. Ok? Então, hoje você não encontra mais trabalhadores sendo absorvidos em diferentes setores, serviço, indústria, né, que não tenham pelo menos o nível médio. Certo? O nível médio. Ora, há 70 anos, nós tínhamos uma mão de obra analfabeta, vivendo na zona rural, né, com outros códigos e dominando, né, de forma muito limitada essas linguagens mais abstratas, mais gerais. Hoje já não é verdade. Mesmo hoje um trabalhador de serviço, presta serviço, né, ele tem um instrumento indispensável, que não é a chave de fenda, é o celular. Ele pode ser um bombeiro, pode ser um pedreiro, pode ser um mecânico, mas o instrumento mais importante dele é o celular. Isso. Através do qual ele se comunica, faz a sua propaganda, resolve os problemas. O chefe entra em contato com ele. O chefe entra em contato com ele. Não, mas o negócio, aquele cano lá que você consertou não deu certo, vem agora. Ora, sem isso, boa parte do trabalho dele não seria, como se exige hoje, realizado. Então, a questão da qualificação da mão de obra, eu pergunto, quem qualificou a mão de obra para utilizar essas linguagens, como, por exemplo, os aparelhos? Ela se adaptou rapidamente. Isso. Todas as pessoas se adaptaram. Você tem um vendedor de rua, o cidadão chega lá, vai vender, o informal, aquele lá que, né, vende no meio da rua, vende qualquer coisa, enfim, roupa, caixinha de som, o que seja. Aí você chega com os cidadãos e diz, é o seguinte, mas eu estou sem dinheiro, não tem problema, doutor. Faça o Pix. Então, você vê o nível de velocidade com que, né, o mercado, a mão de obra, né, o fator humano é o mais adaptado. Então, se houver o investimento, se houver a infraestrutura, se houver as condições para adaptar rapidamente essa mão de obra, certo? A mão de obra, por exemplo, para a indústria de calçados foi fácil, foi muito fácil adaptar, certo? Porque ela não requer muitos... treinamentos de 60 dias. Não requer. Mas tem umas coisas muito importantes. Eu, quando fiz pesquisa sobre a indústria de calçados, eu descobri uma coisa, inclusive contra o que eu acreditava. Eu fui com uma ideia, quando cheguei no campo, descobri outra. Existe uma coisa muito importante, pensando no trabalhador cearense da indústria de calçados, chama o engajamento paradoxal. Em tese, ele deveria receber um protocolo de procedimento, né, da atividade que ele está fazendo lá no posto de trabalho e seguir o protocolo. Bom, correto, ele deve seguir o protocolo. E se ele puder melhorar o protocolo? O que é que ele ganha com isso? E por que ele deve melhorar o protocolo se ninguém deu ordem para ele fazer aquilo? Mas ele faz. Engajamento paradoxal. Quer dizer, ele não teria nenhum motivo para... Mas ele percebeu que a melhor maneira para ele trabalhar e fazer bem feito é fazer dessa forma, que nem sempre o protocolo dá conta. Porque às vezes quem está lá no posto de trabalho é que sabe, né, no dia a dia. Então, esse engajamento paradoxal é um comportamento muito curioso e é muito forte no nosso trabalhador. Não só da indústria de calçados, eu estudei só a indústria de calçados, mas você pode encontrar em muitos outros setores. É o que o pessoal chama de
aquela criatividade, o jeitinho brasileiro, Sim, alguns chamam de isso é uma gambiarra, característica nossa, no isso. sentido negativo, mas o fato é que eles aprendem muito rápido. Certo? Isso é um fator cultural muito positivo, essa capacidade de adaptação que é muito própria da nossa mão de obra. Então, nesse ponto eu sou muito otimista. Agora, esses fatores como investimento massivo em boa educação, investimento massivo em infraestrutura, criam as condições para que esse trabalhador extremamente adaptável, extremamente inteligente e criativo, ele se adapte às novas circunstâncias. Eu dei só alguns exemplos meio pueris aqui, mas eles são muito ilustrativos. O Gilberto Freire ficaria morto e feliz se pudesse ouvir essa sua fala. Né? Pois é. Não, era aquele que mais salientava essa criatividade do brasileiro, né? Como algo que poderia nos projetar futuramente como uma etnia diferente. Alguns até colocam que ele já sinalizava para esse mundo, né, globalizado que a gente vive hoje. Muitos autores, o Darcy falava muito disso, né, também, o povo brasileiro, e ele realçava esse aspecto, essa nossa capacidade de criar sincretismos, né, juntar coisas que ninguém pensava possível juntar, né, enfim. Mas Medeiros, só uma questão que você me deixou aqui pensando com relação à educação ainda. Significa que a gente tem que pensar muito mais no ensino fundamental. Dentro dessa lógica, né, de que eu tenho essa capacidade de, para onde essa indústria, com essa velocidade toda de transformação e de mudança, ela está caminhando, então eu preciso de alguém que tenha essa base que está no ensino fundamental, sob responsabilidade dos municípios, né, de dar essa formação aqui, que a partir daí ele seja capaz de ter os elementos, digamos assim, os elementos básicos, né, de linguagem, de leitura de símbolos, né, de ser capaz de sair do analógico e ir para a virtualização, ler o Windows, né? Quer dizer, então essa formação agora, né, desse ciclo básico, né, o ensino médio, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, ele se constitui então, e mais importante do que lá na ponta, né? Posso falar isso também? De certa forma, sim. Eu acredito, mas, veja, é um ponto de vista, né? Eu também sou professor e tenho lá as minhas, digamos assim, bases, né? Diretrizes, né? Curriculares. Em qualquer nível, seja no nível fundamental até o nível da pós-graduação e pesquisa, certo? Eu acredito que tem certo, os fundamentos, certo? São essenciais. Porque há também um equívoco sério de se imaginar que o domínio de determinadas técnicas, que são passageiras, porque a tecnologia está constantemente em alteração, assegurariam a melhor forma do trabalhador, né, ser, digamos assim, treinado ou receber informação para se adaptar a essas novas circunstâncias. Eu acredito que não. A melhor forma é dar uma boa formação. A boa formação tradicional. Porque se o indivíduo ele é mal alfabetizado e incapaz de ler um texto, certo? Ele pode até conseguir trabalhar com outras novas linguagens, mas será sempre incompleto. Porque, eu não sei se você lembra, até bem pouco tempo se falava em o analfabetismo funcional. Faz de conta que ele consegue assinar o nome, mas ele na verdade não domina. Ora, essa era da informação, eu nem gosto desse termo digital não, a era da informação. Essa era da informação implica incapacidade de analisar as informações, certo? Não só passar por elas ou elas passarem por você. Então, eu vejo que uma boa base em qualquer nível é fundamental, porque se você observar bem, o cidadão que foi treinado com determinada linguagem há 20 anos, lá no tempo que se estudava DBase, né? Linguagem de programação de computador, né? Há 40 anos, certo? Isso não serve mais para nada, né? Hoje você tem o Python, você vai ter outros dispositivos de programação, linguagens mais sofisticadas, está constantemente se alterando. Perfeito. Agora, aquele cidadão que dominava a linguagem de máquina, lá no começo, ele continua dominando hoje. E esse cidadão é o que vai ser necessário. É o fundamento nessa área de ciência da computação. Assim como o fundamento básico em matemática. Os países asiáticos, a gente falou muito deles aqui, eles investiram muito e hoje são referência, por exemplo, no domínio, né, de determinados conhecimentos, os alunos mesmo, os alunos. Conhecimentos de matemática, física, matemática que serve para... Né? Outro dia eu falava com o professor
da Universidade Federal, ele dizia assim, que coisa interessante, o Vietnã se tornou um país, né, de ponta no desenvolvimento da matemática, e ele diz assim, e não precisa de computador para desenvolver matemática, basta disposição, um bom cérebro, um lápis e um papel. É só. Não precisa de computador. Né? O computador o cérebro eletrônico, ele tem capacidade de processamento, mas criar as coisas sempre serão os seres humanos. Então, o domínio básico, eu acho que é fundamental em qualquer área. Isso serve para a indústria, isso serve para o setor de serviços, domínio básico de linguagens, né? Uma escola, aí você falava do ensino fundamental, uma escola que a criança foi alfabetizada, né, tem um nível de leitura razoável, domina os instrumentos matemáticos, né, tem conhecimentos, claro, de cidadania e história, certo? Básicos, que permitem que ele tenha uma visão ética também dos processos, tá, certo? E, obviamente, do envolvimento político, que é importante, porque esses fatores também disparam o processo de desenvolvimento, tem a ver. Não há país que se desenvolva sem resolver esses problemas, que é o ambiente institucional. Um ambiente institucional marcado, né, pela falta de ética, né, pela incapacidade de trabalho colaborativo, ele não faz progredir desenvolvimento tecnológico. Então, a gente não pode separar as coisas. Então, eu acho que uma escola com boa formação, um bom investimento no professor, no aluno, eu diria até, de certa forma, tradicional nesse sentido, certo? Sem esquecer, obviamente, que essas plataformas estão aí, as crianças, né, os jovens e nós todos devemos nos adaptar a elas. Mas só elas não resolvem. O que permite o bom uso dessas plataformas, e o exemplo asiático, ele é muito elucidativo nesse sentido, certo? É exatamente uma boa educação bem fundamentada, certo? Das linguagens tradicionais, né? da linguagem matemática, das linguagens abstratas, né? Só ficar no TikTok não vai desenvolver tecnologia nem indústria, vai tornar um zumbizinho eletrônico, tá entendendo? Não que isso não seja divertido e as pessoas têm que se divertir, mas não é por aí que digamos assim, não é por aí que a banda toca, tá entendendo? É um equívoco pensar que implementando só plataformas digitais e deixando as crianças brincando, criando aula virtual, isso vai resolver. A boa sala de aula, com um bom professor, um bom livro didático, o aluno estudando, com reforço escolar, né, tirando boas notas, isso é que importa, isso é que faz a diferença no mundo hoje. Diga uma coisa para a gente, estamos chegando quase ao final do programa, e aí eu queria ouvir de você o seguinte, dentro das informações que você dispõe, da leitura, né, a gente tem escutado aí assim, algumas falas assim, muito otimistas, né? Alguns inclusive colocando assim, nós estaríamos numa nova década de 50, mas só que essa década de 50 não seria mais no Sudeste, que iria provocar uma arrancada de desenvolvimento, ele seria no Nordeste. Dados esses fatores que você levantou, quer dizer, é possível a gente pensar que de fato existe essa possibilidade, quer dizer, essa virada tecnológica, né, essa virada inclusive da questão dos fatores de produção energéticos que estão aí em curso, digamos assim, é um momento em que a gente poderia pensar um novo desenvolvimento do Nordeste, muito além do que foi a Sudene e Banco do Nordeste? Existem hoje no Nordeste, não só no Ceará, mas no Nordeste, alguns pontos, né, indicativos de que novas tendências para a região Nordeste, bem diferente daquelas que tradicionalmente, né, formavam o imaginário do Nordeste, agrário, com dificuldades climáticas, com bolsões de pobreza. Muitas dessas coisas ainda existem. Certo. Nós temos grandes bolsões de pobreza, muita desigualdade social, né? Portanto, vários processos de exclusão que têm que ser reduzidos, porque, como eu disse, os fatores institucionais e sociais influenciam no desenvolvimento econômico. É um grande equívoco quem pensa que vai resolver tudo pela via da tecnologia. Não, implementa a tecnologia e tudo se resolve. Se você não tiver um ambiente institucional, social, certo? Bem ajustado, você não tem desenvolvimento econômico. Bom, a Amartya Sen já falava disso, né? Democracia, condições de igualdade de acesso, tudo isso é fundamental, porque permite que mais pessoas criem massa crítica no desenvolvimento. No Nordeste existem alguns pontos, mas, como eu disse, são pontos, esses pontos têm que se espalhar mais do ponto de vista dessa geoeconomia. Eu acredito que há possibilidades, mas, como eu disse, uma coisa é a potência, outra coisa é o ato. Entre a potência e o ato, muita coisa pode acontecer e muitos fatores que nós não controlamos. O mundo dos anos 50 era um mundo com uma relativa estabilidade. Sim. Não que fosse tranquilo, não era tranquilo.
Nunca foi, o mundo nunca foi um lugar tranquilo, sempre foi um lugar turbulento. Mas nunca com essa incerteza, né? Havia uma previsibilidade. O mundo estava dividido nos seus blocos, né? Tudo era muito previsível. Os jogadores estavam com as cartas e a gente sabia como é que eles jogavam. Hoje, nós estamos passando por um momento de muita incerteza. Já houve muita incerteza, mas hoje mais incertezas ainda. Então, junto com essas mudanças tecnológicas, essas viradas, há também muita incerteza. Se posicionar diante desse mar de incertezas tecnológicas, econômicas, é sempre muito difícil. É sempre muito difícil. Então, você tem que observar com muito cuidado as apostas, como se diz, né? As apostas. Porque não há garantias, Clésio, não há garantias. Há oportunidades, mas não há garantias, certo? Isso já aconteceu em outros lugares, né? Em outros momentos, né? E certas apostas não se concretizaram. Não por falta de competência de quem estava à frente dessa ideia, mas porque outros fatores mudaram. Né? Surgimento de uma nova tecnologia. Né? Ora, o Ceará se tornou exportador de algodão, isso foi o ouro branco durante muito tempo, e até foi o começo da nossa industrialização com os excedentes de algodão. Por quê? Porque houve uma guerra civil no sul, entre o sul e o norte dos Estados Unidos. Aquela guerra civil gerou uma demanda enorme de indústria algodoeira para a Revolução Industrial Inglesa. Mas tão logo acabou a guerra civil, então, sem certos fatores que a gente tem que considerar, né, como diria o Fernand Braudel, aquele famoso historiador geógrafo, você tem o curto prazo, que os fatores estão todos ali se mexendo e você não tem muito controle. Você tem o médio prazo, onde certos fatores são mais ou menos conhecidos e se mantêm. E o longo prazo, que ninguém observa, que é a trajetória até dos processos civilizatórios. Então, veja bem, muita gente se surpreende hoje com a China. Mas por quê? Porque a China era um país pobre até os anos 60, 70 e se tornou uma potência industrial. A China sempre foi uma potência mundial. Ela passou por um breve período, na história da China, né? No século XX, de decadência econômica. Então, você tem aí, na verdade, ela está só retomando o que ela já era. Perfeito. Então, o longo prazo é entender os processos longos, tá certo? Que são, na verdade, decisivos, porque há oscilações, mas eles se mantêm. Então, as apostas têm que levar em consideração esses fatores. Porque só se concentrar nos fatores de curtíssimo prazo e apostar neles pode ser uma aposta ruim. Então, tem muita coisa que está acontecendo aqui que não vai se manter. Perfeito. Certo? Então, é claro que aí teremos toda uma discussão, outro programa para discutir isso, né? Sim, como sim. fazer planejamento nesse ambiente. Mas eu acho que a ideia do Fernand Braudel é bem interessante, né? De pensar esses fatores que, mesmo que não deem resultado no curtíssimo prazo, mas você aposta e no longo prazo eles vão estar lá. Certo? Então, certas tradições são muito importantes. Por exemplo, o Estado do Ceará é um Estado fortemente vocacionado, uma forte tradição mercantil e de intercâmbio. Nós podemos ser a plataforma de intercâmbio do Brasil com o mundo, porque o cearense é um negociador em vários níveis. Isso inclui a indústria, certo? Então, essa tradição é uma tradição que vem de muito tempo, por vários fatores, e não vem ao caso discutir aqui. Certo? Esses fatores de longo prazo, a gente tem que apostar neles, porque eles permanecerão. Os de curto prazo, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Depende de outros e não de nós mesmos. Então, eu gosto de pensar dessa forma. Com a fala agora do Meneleu nos trazendo aí para essa questão do planejamento, né, do olhar do curto prazo, médio prazo e longo prazo, a gente vai encerrar por aqui, mas já deixando, né, aqui o convite para o Meneleu para a gente explorar muito mais desse tema. Esgotamos o nosso tempo, mas ficou aí uma série de questões ainda para a gente aprofundar um pouco mais, né, verticalizar, né? Então, Meneleu, muito grato pela sua presença, uma contribuição enorme para esse debate, né, extremamente importante no momento que nós estamos vivendo aqui, né, de geração de trabalho, renda, emprego. Muito grato. Eu que agradeço.